Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Yahshua HaMashiach, e por Yah, nosso Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, para as congregações da Galácia. A vocês, a generosidade e a tranquilidade da parte do Criador nosso Pai, e de Yahshua HaMashiach, nossa salvação, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, de acordo com a vontade do nosso Criador e Pai, a quem damos o louvor, prestígio e a honra pelos séculos dos séculos, assim seja. Admiro-me que tão depressa abandonem aquele que chamou a vocês através do Mashiach, que é bênção de Yah, e passem a seguir outra anunciação da Boa Nova. Não que haja outra, mas há alguns que estão perturbando vocês e querendo corromper a Boa Nova do Mashiach. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um mensageiro do céu, anunciar a vocês uma boa nova diferente do que anunciamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, volto a dizer agora: se alguém vos anunciar uma boa nova diferente do que receberam, seja amaldiçoado. Pois estaria eu agora procurando o favor dos homens ou o favor de Yah? Acaso procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Mashiach. Com efeito, eu faço saber a vocês, irmãos, que a boa nova, por mim anunciada, não é de inspiração humana. E, aliás, não foi por um homem que a recebi, nem ensinado, mas por revelação de Yahshua HaMashiach. Vocês certamente já ouviram falar da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia de maneira excessiva aos membros do corpo do Mashiach, que formam a congregação de Yah, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos compatriotas da minha idade, destacando-me no zelo pelas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua generosidade, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às congregações da Judéia que estão no Mashiach. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora anuncia a fé que antes destruía, e por minha causa exaltavam ao Criador. Capítulo 2. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, em forma reservada aos notáveis, a boa nova que prego entre os gentios, a fim de não correr, nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se, mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos, que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Yahshua HaMashiach, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante, para que a verdade da Boa Nova fosse preservada para vocês. E por parte dos que eram tidos como pessoas importantes, o que na realidade, se eles eram, não me interessa,
e ao não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os chamados pessoas importantes nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado a boa nova dos incircuncisos, como a Pedro a dos circuncisos, pois aquele que estava operando em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. E conhecendo o dom em mim concedido, Tiago, Cefas e João, os notáveis, tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós anunciaríamos aos gentios e eles para os judeus. Só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com prontidão. Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele tinha se tornado digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente, segundo a verdade da Boa Nova, eu disse a Pedro, diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que força os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento e não pagãos, pecadores. Sabendo, entretanto, que o homem não é justificado pelos mandamentos da Torá, mas somente pela fé em Yahshua HaMashiach. Também nós cremos em Yahshua HaMashiach para sermos justificados pela fé do Mashiach, e não pelos mandamentos da Torá, porque pelos preceitos da Torá ninguém será justificado. E se, procurando ser justificados no Mashiach, nós também nos revelamos pecadores, não seria então o Mashiach ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim, eu me mostro um transgressor. Pois pela Torá eu morri para a lei, a fim de viver para o Criador. Estou fixado no madeiro, juntamente com o Mashiach. Vivo, mas não sou mais eu. É o Mashiach que vive em mim. Pois minha vida presente, na carne, eu a vivo pela fé no Filho do Criador, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a bênção do Criador, porque se é pela Torá que vem a justiça, então Yahshua HaMashiach morreu em vão. Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem seduziu vocês? A vocês que diante dos olhos foi detalhada a imagem de Yahshua HaMashiach fixado no madeiro. Só peço que me esclareçam sobre este ponto. Foi pela prática da Torá que vocês receberam o Espírito ou pela adesão à fé? Sois tão insensatos? Vocês que, tendo começado com o Espírito, será agora a carne que os leva à perfeição? Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas? Se é que foi em vão. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vocês, o faz pelas obras da Torá ou pela adesão à fé? Foi assim que Abraão creu em Yahweh, e isto lhe foi levado em conta de justiça.
Compreendam, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão, prevendo que justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão essa boa nova. Em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. E os que são pelas obras da Torá, esses estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da Torá para serem praticadas. E que pela Torá ninguém se justifica diante do Criador é evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a Torá não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por elas viverá. O Machia nos remiu da maldição da Torá, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Yahshua HaMashiach se estenda aos gentios, e para que, pela fé, recebamos o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem. Mesmo um testamento humano, legitimamente feito, ninguém o pode invalidar nem modificar. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e à sua descendência. Não diz e aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas como a um só, e a tua descendência, que é o Machia. Eu digo, uma lei vinda 430 anos depois não invalida um testamento anterior, legitimamente feito por Ial, de modo a tornar nula a promessa. Porque se a herança vem pela Torá, já não é pela promessa. Ora, é pela promessa que Ial agraciou a Abraão. Então, qual é o papel da lei? A lei foi acrescentada para manifestar as transgressões, até que viesse a descendência, a quem fora feita a promessa, publicada por mensageiros, pela mão de um mediador. Mas não existe mediador quando se trata de um só, e o Criador é um só. Então a Torá é contra as promessas do Criador? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da Torá. Mas a Torá prendeu tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Yahshua HaMashiach, fosse concedida aos que creem. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da Torá, para a fé que haveria de se revelar. Assim, a Torá se tornou nossa instrução até a chegada do Machia, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob a instrução da Torá, pois todos vocês são, pela fé, filhos do Criador em Yahshua HaMashiach. Sim, todos vocês que foram imergidos no Machia, se revestiram do Machia. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Yahshua HaMashiach. E se vocês pertencem ao Machia, então são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é criança, embora dono de tudo, em nada difere de um escravo. Ele fica debaixo de instrutores e conselheiros
até a data estabelecida pelo pai. Assim, também nós, quando éramos crianças, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo. Porém, quando chegou o cumprir do tempo, enviou Iá o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a Torá, para libertar os que estavam sob a Torá, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E filhos é o que vocês são. Iá o enviou aos nossos corações o espírito do seu filho, que clama Abba Pai, de modo que já não se é mais escravo, mas filho, e sendo filho, é também herdeiro. E isso é obra de Iá. Antigamente, é verdade, não conhecendo ao Criador, vocês serviram a divindades, que na realidade não o são. Mas agora, conhecendo ao Criador, ou melhor, sendo conhecidos por Iá, como é possível voltarem novamente a esses fracos e miseráveis elementos, aos quais vocês querem se escravizar outra vez? Vocês têm observado cuidadosamente os dias, os meses, as estações, os anos. Tenho medo de ter me esgotado de trabalhar em favor de vocês em vão. Eu suplico, irmãos, que sejam como eu, pois eu também me fiz como vocês. Vocês em nada me ofenderam. Vocês sabem bem que foi por causa de uma enfermidade que eu anunciei a boa nova a vocês pela primeira vez. E por mais que meu corpo fosse uma provação para vocês, vocês não mostraram desprezo nem repugnância. Pelo contrário, me receberam como um mensageiro do Criador, como Yahshua HaMashiach. Onde está agora a alegria que vi em vocês naquele tempo? Pois eu testemunho que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para dá-los a mim. E agora, será que eu me tornei inimigo de vocês porque digo a verdade a vocês? Não é para o bem que eles se colocam em prontidão a vocês. O que querem é separar vocês de mim, para que eles se tornem objeto da prontidão de vocês para com eles. É bom estar de prontidão para o bem sempre, e não só quando estou presente entre vocês. Meus filhos, por quem eu sofro de novo as dores do parto, até que o Mashiach seja formado em vocês. Quiser estar no meio de vocês agora e acertar o tom da voz, pois não sei que atitude tomar a respeito de vocês. Digam-me, vocês que querem estar debaixo da Torá, vocês não ouviram o que diz a Torá? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Mas o filho da serva nasceu segundo a carne, o filho da livre em virtude da promessa. Há nisso uma representação. Elas, com efeito, são as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerando para a escravidão. É Agar, porque o Sinai está na Arábia. E Agar corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe, segundo está escrito: alegra-te, estéril, que não davas à luz, põe-te a gritar de alegria, tu que não conheceste as dores do parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Ora, vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Mas assim como então, o nascido segundo a carne,
perseguia o nascido segundo o Espírito, assim acontece também agora. Mas que diz a Escritura? Expulsa a serva e o seu filho, pois não convém que o filho da serva herde com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma serva, mas da livre. Capítulo 5. É para a liberdade que o Machia nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não se deixem prender de novo ao domínio da escravidão. Atenção! Eu, Paulo, digo a vocês, se vocês fizerem a circuncisão, o Machia em mais nada auxiliará vocês. Declaro de novo, a todo homem que faz circuncidar, esse está obrigado a observar toda a Torá. Vocês que buscam a justiça na Torá, romperam com o Machia, deixaram a bênção recebida. Nós, contudo, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. Pois em Yahshua HaMashiach nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas a fé agindo pelo amor. Vocês desenvolviam-se bem. Quem pôs obstáculos a vocês para não obedecerem à verdade? Esta sugestão não vem daquele que os chama. Um pouco de fermento contamina toda a massa. Quanto a mim, tenho confiança no Salvador a respeito de vocês, que não pensarão de maneira diferente. Aquele, porém, que perturba a vocês, sofrerá a condenação, seja lá quem for. Quanto a mim, irmãos, se eu ainda anunciasse a circuncisão, por que então estaria sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo do madeiro teria sido eliminado. Melhor que se façam mutilar totalmente aqueles que semeiam a desordem no meio de vocês. Vocês foram chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pelo amor. Coloquem-se a serviço uns dos outros, pois toda a Torá encontra seu cumprimento nesta única palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vocês se provocam e se machucam reciprocamente, cuidado, para que não aconteça que se eliminem mutuamente. Ora, eu vos digo, andem pelo impulso do Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem de forma correspondente. E por isso que vocês não fazem o que querem. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito ideal, não estão mais sujeitos à lei. As obras da carne são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu os previno, como já os preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino do Criador. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, compreensão, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. Pois os que são de Yahshua HaMashiach pregaram no madeiro a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito,
Pelo Espírito, ajustemos também a nossa conduta. Não tenhamos cobiça de vaidade, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Capítulo 6. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vocês, os espirituais, corrigi esse tal com o espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também você não seja tentado. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprirão a lei do Machia. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine sua própria conduta, e então terá de que se orgulhar por si só, e não por comparação com o outro, porque cada qual carregará o seu próprio fardo. Quem está sendo instruído na palavra, reserve uma parte de todos os seus bens àquele que o instrui. Não se iludam, ninguém pode enganar ao Criador. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem, pois, se não fraquejarmos, a seu tempo colheremos. Desse modo, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. Vejam com que letras grandes eu vos escrevo, de próprio punho. Os que querem fazer boa figura na carne são os que forçam vocês para a circuncisão de vocês, só para não sofrerem perseguição por causa do madeiro do Machia. Pois nem mesmo os que fazem circuncidar observam a lei, mas eles querem que vocês se circuncidem para se orgulharem na carne de vocês. Quanto a mim, eu não quero orgulhar-me, senão no madeiro de nosso rei Yahshua HaMashiach. Por ele, o mundo está pregado no madeiro para mim, assim como eu para o mundo. Pois o que importa não é nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas a nova criação. E a todos os que ajustam sua conduta para esta norma, tranquilidade e compaixão sobre eles e sobre o Israel do Criador. Portanto, que ninguém me incomode mais, pois eu trago em meu corpo as marcas de Yahshua. Irmãos, que a bênção de nosso Rei, Yahshua HaMashiach, esteja com vosso espírito. Assim seja.